Sou tua noiva apaixonada, te esperamos para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. As minhas vestes brancas, te esperamos. As minhas vestes. Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem? Vamos iniciar essa live em nome de Jesus. Está preparado aí para aprender um pouquinho mais? Glória a Deus. Que bênção. Vamos orar. O pessoal está sendo sinalizado aí, mas vamos orar para a gente já dar início, para a gente ganhar tempo, tá bom? O pessoal tem que ter horário, né? Quem quiser aprender tem que ter horário, né? Assim, na faculdade tem horário, no seu curso teve horário, então a live com Deus também tem que ter um horário. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado por estarmos aqui na tua presença. Te adoramos, Senhor, e te bendizemos. Lava-nos, Senhor, de todo pecado, de imundícia, Senhor, que nós possivelmente cometemos ou de fato cometemos. Nos perdoe, Senhor. Nos lava, nos purifica de todo pecado, de toda imundícia, Senhor. Toda iniquidade, Senhor, nos perdoe. Nós queremos, Senhor, de fato, Senhor, termos a tua presença em nós, o fogo do teu Espírito dentro do nosso coração, do nosso interior. Nós queremos andar, Pai, sobre as águas do Espírito, queremos mergulhar nas águas do Espírito. Então nos revele, nos ensine, nos traga o conhecimento, a sabedoria, a inteligência do alto para que nós possamos fazer aquilo que está no seu coração, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas o teu Espírito aqui nessa manhã, ensinando e falando aos teus servos, aos teus filhos, à tua igreja, aquilo que está no teu precioso coração. Nós te amamos, Pai, te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela cura, pelos milagres, pelo conhecimento. Obrigado por tudo. Te adoramos e te bendizemos, porque só o Senhor é o Deus que governa a nossa vida. Te colocamos nas tuas mãos, Pai, as nossas vontades, os nossos desejos, quem nós somos, tudo que nós somos, tudo que nós seremos, nós colocamos nas tuas mãos. Confiamos a Ti, Senhor, o nosso futuro, a nossa esperança, em nome de Jesus. Obrigado e fale conosco,
de maneira íntima nessa live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá. Já estamos aqui com 100 e pouquinhas pessoas online. Gente, eu vou seguir com o conteúdo, tá? É que tem muita gente que vai entrando durante a live, né? Vai sendo sinalizado e tudo. Então, eu vou seguir aqui com esse ensino para a gente ganhar tempo, tudo bem? Derrama o teu Espírito. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Essa live eu quero falar um pouquinho, eu quero quebrar um pouco o gelo, né? Nós estamos falando muito sobre batalha espiritual, mas eu quero quebrar um pouco o gelo também e abordar um pouco mais sobre o Espírito Santo com vocês, tá bom? Profeta, por que você quer falar sobre o Espírito Santo? Porque tudo que nós fazemos hoje aqui na Terra é movido e feito pelo Espírito Santo. É por isso que no livro de Apocalipse a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Vem para quem? Vem para os propósitos de Deus, vem para os propósitos do Senhor, né? A nossa morada celestial e tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, querido, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele governa a nossa vida. Ele está aqui nessa terra hoje. E ele quer nos usar. Ele quer estar conosco. E eu quero abordar um pouco mais sobre isso. Eu separei alguns versículos bíblicos aqui para vocês, que eu quero dar exemplo para vocês de quem é o Espírito Santo, como que ele atua, quem é essa pessoa, né? O profeta fala tanto sobre o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Mas quem é essa pessoa? Né? Tem pessoas que, por exemplo... Eu já falei aqui para vocês porque que a igreja Testemunho de Jeová é uma seita, né? Ela não acredita no Espírito Santo como uma pessoa, mas ela acredita no Espírito Santo como uma força ativa, um poder. Não, querido, ele não é o poder, ele tem o poder, amém? E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vamos começar por aqui. Eu quero ler com vocês algumas passagens bíblicas. Você que está aqui nessa live, você já sabe aqui como que funciona a liturgia dessa live. Como que funciona, profeta? Me explica. Sou novo aqui. Essa live, querido, eu quero que você venha sempre com a tua Bíblia na mão. Tá bom? Minha Bíblia está aqui, ó. Venha sempre com a tua Bíblia. Eu quero ver vocês com a sua Bíblia na mão. Profeta, eu estou trabalhando. Tudo bem, nesse caso não tem o que você fazer, né? Coloca o seu fone ali, vai escutando ali se você pode trabalhar. Às vezes você trabalha home office, às vezes você não trabalha fora, assim, no sentido de sair para a empresa, ou mesmo trabalha fora, mas você consegue ouvir ali com o seu fone, você vai aprender muito aqui. Então, pegue o teu caderno, a tua caneta, e nós vamos aprender muito nessa live. Então, todas as vezes que você vir as minhas lives, venha com a sua Bíblia, venha com um caderninho, uma caneta, pelo menos uma caneta, para você grifar os versículos que eu vou te dando aqui, para você aprender a palavra de Deus de maneira mais profunda. Tá bom? Glória a Deus. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em Efésios 4:30. Eu amo esse versículo, tá bom, gente? Efésios capítulo 4, versículo 30. E ele diz assim, o Espírito Santo não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que significa isso? A Bíblia está nos ensinando, queridos, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Profeta, por que ele é uma pessoa? A Bíblia está dizendo aqui, o primeiro ponto, ele tem sentimentos. O Espírito Santo ele tem sentimentos. Talvez você nunca ouviu isso aqui, amados. Mas lembra que eu falei para vocês? Venham preparados, você vai ouvir muita coisa que você nunca ouviu em lugar nenhum, amém? Aqui você vai aprender a verdade. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ele tem sentimentos. E quem tem sentimento a não ser uma pessoa, amém? Essa pessoa ela precisa desenvolver um intelecto, um pensamento, uma vontade própria. E assim, querido, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos a Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tem uma foto que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa foto aqui para vocês. Então vem. Deixa eu ver se eu consigo expandir essa foto aqui para vocês. Eu vou até colocar ela aqui desse lado. Vocês estão conseguindo ver aqui? Tá dando para ver aqui no meu computador? É que tá pequenininho, né? Não vai dar para ver muito. Mas, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu fiz uma imagem que eu gosto muito, né?
essa imagem sempre me motiva muito, é uma imagem aqui no meu computador, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, quando você olha, eu vou até deixar essa imagem aqui para vocês aprenderem um pouquinho, é o tema que nós estamos falando, eu vou deixar a imagem aqui atrás, tá? Você percebe que eu coloquei aqui, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz, querido, que o Deus que nós servimos é 3 pessoas. Eu quero desmistificar isso aqui na sua mente, tá? O Deus que nós servimos, o Deus que você crê, o Deus da Bíblia, é o Deus que ele é em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito, tá bom? Eu coloquei uma imagem aqui para você ir abrindo um pouco sua mentalidade sobre isso. Então sim, querido, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é 3 pessoas que formam um Deus. Ou seja, não são 3 deuses, é um Deus, que é composto por 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagine que uma pessoa vai montar uma empresa e ela tem mais 2 sócios. Só para você ter uma noção. Então, no caso, são 3 sócios que compõem uma única empresa. Quem é essa empresa? É a divindade de Deus. É só para você ter um exemplo, tá? Porque às vezes eu vou ter que dar exemplos do mundo real para você compreender o mundo espiritual, senão você não vai entender, tá? Profeta, por que você faz isso? Eu aprendi isso com Jesus, tá bom? Jesus usava muitos símbolos, né? Árvores, frutos, enfim, para dar instrução daquilo que é espiritual, para que você possa entender o que é espiritual, senão você não vai entender, né? Então, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. São 3 pessoas em um único Deus. Não são 3 deuses, nunca fale isso, tá bom? Nunca use isso. Ah, são 3 deuses, o Deus, o Espírito... Não, é um Deus. Juntos eles formam um único Deus, tudo bem? São 3 pessoas, 3 divindades, que elas se compõem, né, em cada pessoa, formando uma instituição chamada Deus, né? Só para ficar aqui bem claro para você. Ou seja, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, ele é 3 pessoas que formam um único Deus. Por que um único Deus? Porque tudo que eles fazem é em conjunto, em unidade, em um único propósito. Tudo bem? Glória a Deus. Não é tão fácil de entender, até porque se nós entendermos quem é Deus e a funcionalidade de Deus, a gente se torna deuses, né? Nós nunca vamos compreender a mente de Deus totalmente. Ele é soberano, né? Tem a mente sobrenatural, uma mente toda poderosa. A Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a inteligência que você pensa que pode existir, ou ainda que tua mente pense sobre tudo isso, ainda assim Deus, a mentalidade dele vai muito além de tudo isso. Amém? A mente de Deus, querido, é tão poderosa, você tem noção. Para você ter ideia, a Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta a mente do próprio Pai. Então, existe um sincronismo de mentalidade entre eles para que eles possam estar ali juntos no mesmo propósito, tá bom? Então, são 3 pessoas que formam um único Deus. Tudo bem? E hoje, especificamente, eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muito você já ouviu de Jesus, certo? Você já ouviu muito falar sobre Jesus, o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, né? Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. E eu tenho uma dica para te dar aqui, uma notícia não tão boa, mas também é boa para você. A Bíblia diz que Jesus não está mais na terra. Jesus não está aqui na terra. Ainda que ele possa vir à terra, porque ele é Deus. Ele faz o que ele bem entender, amém? Mas hoje ele tem uma nova missão, ele tem um novo objetivo, que é, a Bíblia diz, nos interceder pelos nossos pecados. Interceder por nós na cruz, né? Ele morreu, mas ele continua intercedendo pela nossa vida no reino dos céus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Deus, o próprio Jesus, é o nosso advogado. Ou seja, ele continua, querido, trabalhando por você, intercedendo ao Pai pela tua vida. Amém? Quando você erra, quando você peca, quando você vem a cometer um pecado, Jesus, quando você se arrepende, pede perdão a Deus de maneira profunda, Jesus, ele vai ao Pai e intercede pela tua vida. Ele intercede por você. Profeta, mas a pergunta que eu faço é: e aonde está o Espírito Santo? Se Jesus está no céu, cumprindo a missão dele, e o Pai está com Cristo no céu, esperando, né, a noiva do Cordeiro para dar a morada celestial e o presente, os galardões,
a quem ele tem aqui na terra, que são seus servos, né? O Pai e o Filho hoje, nesses dias, nos dias de hoje, estão no céu. Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito de Deus? Querido, o Espírito de Deus hoje está na terra. Amém? O Espírito de Deus está na terra, movendo os nossos corações, ativando a igreja, ativando os dons espirituais, dando os frutos do Espírito, conectando todo mundo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus, convencendo as pessoas dos seus erros, dos seus pecados, das suas lutas diárias, te trazendo mais força, mais vigor, para que você possa estar na presença do Pai, na presença de Jesus um dia. Amém? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade hoje que está atuando na terra, guiando o povo de Deus para se encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, você vai entender aqui agora, o Espírito Santo, ele está preparando a noiva para se encontrar com o noivo. O Espírito Santo é o amigo da noiva, né? O amigo do noivo. Ele prepara a noiva para o amigo, ele prepara a noiva do Cordeiro, né? A noiva do Senhor Jesus, e prepara ela adornada, enfeitada, sem mancha, sem mácula, sem rugas, para se encontrar com o noivo, Jesus Cristo, um dia nos ares. Nós nos encontraremos com Deus, querido, um dia nas alturas, amém? Nas nuvens. O Senhor virá nos buscar com o cavalo branco e nós nos encontraremos com Ele para toda a eternidade. Tudo bem? Então, o Espírito Santo hoje, ele está atuando na terra, querido. Jesus não está mais na terra. Ainda que, eu quero deixar bem claro isso para vocês, ainda que Jesus possa vir à terra, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas hoje ele tem uma missão. Ele está no reino dos céus, intercedendo hoje, sendo nosso advogado, intercedendo a Deus Pai pelos nossos pecados. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Pastor, o Apocalipse já aconteceu? Tira essa dúvida. Algumas partes do Apocalipse aconteceram, meu querido Roberto Cabral. Não todas, tá bom? Algumas partes já se cumpriram, sim, tá? Mas não todas. Tem muita coisa ainda, muito chão para correr, tem muita pista para correr ainda. Não tem noção. Para você ter ideia, terão 7 anos pós-volta de Cristo ainda, do anticristo aqui, depois terá um milênio, mais um tempo de 1000 anos aqui na Terra, então vai ter muito tempo. Mas lembre-se, tá, gente? Nós que estaremos com Jesus no céu, o tempo lá é subjetivo. Como assim, profeta, o tempo é subjetivo no céu? Exatamente isso que você ouviu. O tempo lá não passa como o tempo aqui da terra. A própria Bíblia diz que o tempo no reino dos céus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, nós no reino dos céus, o povo aqui na terra passará 1000 anos. Nós lá no céu passará somente um dia. E aqui fica uma dica para você que vai, infelizmente, perder a sua salvação. Porque eu estou pregando aqui, não são todos que serão salvos. Depende de você. Jesus não vai pegar você e te forçar a passar a eternidade no reino dos céus com ele. Depende de você. E tem muitas pessoas que eu vou pregar que não vão ser salvos. Infelizmente. Mas, você que está aqui, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Talvez você nunca ouviu isso, né? A eternidade é pior do que você pensa, porque na eternidade não tem uma cronologia de tempo. Não existe um tempo na eternidade. A palavra eternidade não tem princípio e nem fim. Tá? A Bíblia diz que Deus ele vai de eternidade a eternidade. Ele anda em meio ao tempo. O nosso Deus, ele não depende do tempo para se mover. Ele é passado, presente e futuro. Essa live aqui vai dar uma mexida com a tua cabeça aí. Amém? Essa live aqui vai dar uma mexida com a tua cabeça aí. Mas você vai aprender muito aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui no final da live para alguns períodos de dúvidas, para que vocês possam aprender. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então? Vamos voltar aqui, então. Então, querido, a eternidade sem Deus será muito pior. Sabe por quê? Presta bem atenção que eu vou te ensinar aqui nessa live, pelo Espírito. A eternidade sem Deus será a pior coisa. Por quê? Não tem uma contagem de tempo, não existe tempo. Então, quando nós falamos eternidade, é pior ainda. Porque uma pessoa que morrerá sem Deus, não existe contagem de tempo. Um dia no mundo espiritual parece 1000 anos. Então será um tempo de trevas e dor muito terrível. Aqueles que perderem a salvação, não entregarem a vida para Cristo e passar a vida nessa terra ao lado do Senhor Jesus e sendo guiado pelo Espírito Santo, é impossível, querido. É impossível que você entre no reino dos céus.
É por isso que Jesus ele disse que a porta da salvação é estreita e o caminho é apertado. Porque não são muitos que vão entrar lá. Existe um preço a ser pago. Uma vida de conexão com Deus, uma vida de conexão com o Espírito Santo, uma vida de ser guiado por Deus, uma vida de arrependimento de pecado, uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, tem muitas pessoas que eu ganhei para Jesus na minha caminhada com Deus. Eu já pastorei igreja há muitos anos. Querido, eu estudo a Bíblia há mais de 12, 13 anos. Eu sei o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Eu não estou ensinando aqui besteira. Tudo que eu estou falando para vocês é com base bíblica. Para quem tem um pouco de conhecimento de Bíblia aqui, sabe o que eu estou ensinando aqui. Amém? Talvez você já ouviu algumas coisas da Bíblia, já leu a Bíblia. Você que tem um pingo de conhecimento, você sabe que tudo que eu estou falando aqui vem da palavra de Deus. Eu não estou falando nada aqui de mim. Nada. Amém? Então você que está aqui, você precisa entender, querido, que a perdição eterna é algo muito sério. Tem pessoas que estão brincando com a salvação, pessoas que estão brincando com um relacionamento com Deus. Querido, não brinque com isso. Se Deus te chamou, querido, se Deus te alcançou, se Deus te deu a vida, use a vida para viver por Ele. 1 João capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, mas essa vida não é para a gente viver a vida do jeito que a gente quer. Leia a tua Bíblia aí, 1 João capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz, para que nós vivamos a nossa vida por meio dele. Quando Jesus te deu vida, não é para você viver a tua vida, é para você viver a vida por meio de Jesus, fazendo a vontade de Cristo, fazendo a vontade do Espírito, andando na verdade, andando em santidade. Deus não nos deu, querido, uma vida com abundância para você viver a tua vida do jeito que você quer. Deus nos deu a vida para você viver a vida dele, a sua vida baseada na vida dele, um seguidor de Cristo. É isso que significa, querido, você seguir Jesus, tomar a tua cruz, negar a si mesmo e seguir a ele. É isso que é você tomar a cruz, é você viver uma vida ao lado de Cristo. Só que não tem como você levar uma vida em santidade se você não aprender o que eu estou te ensinando aqui sobre o Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É ele que nos aproxima do Pai. É ele que nos leva a sermos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Gildo Silva, seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. Ele disse assim, essa mensagem que precisa ser pregada nos dias de hoje. Concordo, meu irmão. Infelizmente, hoje em dia, não tem mais pregação do evangelho verdadeiro. É muito raro. Eu posso contar na palma das minhas mãos quantos pastores estão pregando mensagens como essa. Eu posso contar na palma das minhas mãos. Isso que você falou, pastor Gildo Silva, isso não te foi revelado por você, foi pelo Espírito. Isso que você tem entendimento espiritual da verdade. Muitos pastores já perderam o temor, querido. Muitos líderes já perderam o temor a Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus já não é mais lâmpada para os pés e luz para o caminho. Já não é mais uma mensagem de santidade, uma mensagem de purificação e arrependimento de pecado. Jesus passou a vida, querido, pregando sobre o inferno e alertando as pessoas para não ir para esse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir ir para o reino dos céus, entrar na morada celestial, se você não for guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 11, versículo 14. Eu estou com a minha Bíblia aqui, você venha para cá com a tua Bíblia, querido, por favor. Não venha para cá, para essa live sem Bíblia. Profeta, estou trabalhando, tudo bem, você nesse caso tem uma colher de chá, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção. Romanos capítulo 8, abra a tua Bíblia aí comigo, Romanos capítulo 8, versículo 14. Deixa eu ler para você aqui uma coisa. Se você não aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você nunca vai entrar no reino dos céus. Eu vou te provar na Bíblia isso. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Preste bem atenção. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Não há como, querido, você entrar no reino dos céus sem ser guiado por essa pessoa que nós estamos falando aqui. Ela está aqui do ladinho, ó. O Espírito Santo de Deus. Eu coloquei para vocês aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Para que vocês possam se lembrar de que a Trindade, o Deus que nós servimos, ela tem um propósito para nossas vidas. Ela tem um propósito. Se você olhar para a Bíblia, você que já leu a Bíblia toda, talvez você não leu a Bíblia inteira,
talvez você não vai conseguir ter essa visão. Por isso que eu estou aqui como profeta do Senhor, abrindo teus olhos espirituais. Presta bem atenção. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê o Pai, o Filho e o Espírito projetando algo para a humanidade. O Pai faz um plano maravilhoso e diz, filho, você vai ter que morrer pela humanidade. Porque o plano já tinha sido feito antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava no projeto de ser morto antes da fundação do mundo. Então, querido, o Senhor Jesus, ele já sabia que iria morrer pela humanidade. O projeto de Deus já estava no papel. Só que ele não poderia fazer isso sem a atuação também do Espírito Santo. Se você não sabe, quem transforma Jesus em carne é o Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus faz nessa terra. A Bíblia diz que Maria engravidou do Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa, querido. Tem muita mentira falando aí fora, né, que o Espírito Santo, o Pai, teve relação com Maria. Isso é baboseira, doutrina do inferno, tá? O Espírito Santo gerou Jesus na barriga de Maria. Gerou. Tem muita seita e heresia aí, como por exemplo os mormons, né? Fala que o Pai desceu. Os mormons, gente, é uma seita pesada, tá bom? Quem é mormon e tá aqui nessa live, por favor, saia dessa seita demoníaca. Eu já li o livro de Mormon, Pérolas de Grande Valor, Doutrinas e Convênios. Quando Deus me levantou, querido, ao pastorado, ao ministério profético, eu não sou só um pastor que prega no altar, eu não sou pastor de altar. Eu tenho uma igreja que eu fundei aqui em São Paulo, sim, só que eu não sou pastor de altar, eu sou pastor de pregar o evangelho e bater de frente. Por isso que eu tenho um ministério profético. Bater de frente com o falso. Bater de frente com aquilo que foge da palavra de Deus. Com aquilo que é impuro, profano. Então, o profeta do Senhor, ele bate de frente contra as mentiras. Ele alerta o povo de Deus, ele prega a verdade, ele alerta sobre o inferno. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Você que está aqui me ouvindo nessa live, você não pode pegar isso que você está aprendendo aqui nessa live hoje, ouvir pelo teu ouvido e sair por aqui. O apóstolo Paulo, ele diz que vocês não podem ser somente ouvintes, mas praticantes. Ouça, querido, e pratique o temor a Deus. Os mormons dizem que o próprio Pai, ele desce aqui, tem relação com Maria, se deita com Maria, ela engravida. Gente, isso é uma heresia pesada. Isso é uma heresia sem pé e sem cabeça. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Ele gerou Jesus. Eu quero abrir teus olhos para algo que você talvez não viu através da Bíblia até hoje. Querido, o Espírito Santo ele é tão importante quanto o Pai e quanto o Filho. Eu vou repetir isso aqui de novo. O Espírito Santo, ele é tão importante quanto o Pai e quanto o Filho. Você não pode colocar o Pai acima do Filho ou acima do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse que o Pai e o Filho são um. Eles são um em propósito. Uma vez os seus discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus ele disse, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não estão me conhecendo? Aleluia. Aleluia. Vocês têm que entender que não tem diferença no sentido de propósito e poder entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, quando você, querido, está adorando a Deus, a divindade eterna, você está adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Você está adorando os três. Certa feita uma pergunta me veio, né? Não sei se foi aqui na live ou foi alguém que me fez pergunta aqui na igreja mesmo. A pessoa me fez a seguinte pergunta. Ela falou assim, profeta, eu posso adorar o Espírito Santo? Eu falei, não, você não pode adorar o Espírito Santo. Você deve adorar o Espírito Santo. Ele é digno de adoração como Cristo e como Pai, porque eles são um. Pai, Filho e Espírito. Amém? Esse é o Deus, querido, que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos pela palavra. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E eles estão aqui, eu coloquei uma foto para vocês aqui, só para vocês terem uma base aí, abrir um pouquinho a cabeça de vocês. Tem muita gente que é muito religioso, né? Não compreende a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. Eu coloquei aqui para vocês, está aqui, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu coloquei os três aqui. O Pai, Cristo sentado à direita de Deus e o Espírito Santo sentado aqui à esquerda. Eu coloquei uma foto aqui para vocês, só para vocês terem uma noção aí, bacana. É uma foto que eu deixo aqui de capa no meu computador, eu gosto muito, porque toda vez que eu olho para essa foto, eu me lembro quem é o meu Deus e a quem eu sirvo, a quem eu sou devotado, a quem eu entreguei a minha vida e a quem eu vivo por eles. Eu vivo por eles, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Amém? E um dia nós nos encontraremos lá.
Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo ele é tão importante porque a Bíblia diz que o reino de Deus é amor, a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino, querido, pertence ao Espírito Santo de Deus. Amém? Quando você chegar no reino dos céus, o Espírito Santo ele vai te apresentar o reino dos céus. O Espírito Santo continuará te guiando no reino dos céus. Você andará em rua de ouro, ali na presença do Espírito Santo, na presença dos anjos de Deus. Isso são promessas, querido, para a nossa vida. Amém? Então eu quero que você entenda, dada toda essa introdução aqui para vocês, nunca menospreze o agir do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Deixa eu ler aqui para você. Você que está com a Bíblia aí, vai abrindo tua Bíblia e anotando essas passagens bíblicas, amém? Para você não se esquecer. A Bíblia diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, na mosca. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Você percebe, querido, que o que significa isso, o profeta apagar o Espírito de Deus? Apagar o agir dele na tua vida, o fogo dele na tua vida, o poder dele na tua vida. Porque tem pessoas que menosprezam o Espírito Santo de Deus como se ele fosse inferior ao Pai ou ao Filho. E não, querido. Os três, queridos, são um Deus, um único Deus. Amém? O Espírito Santo ele é tão importante quanto o Filho, quanto o Pai. Ele nos ama assim como o Filho e como o Pai. Sabe por que você está me ouvindo aqui nessa live? Estamos aqui com 300 pessoas online nas duas plataformas. Sabe por que vocês estão me ouvindo aqui na live? Porque o Espírito Santo tocou no teu coração e te convenceu de que quem está falando pela minha boca não é o profeta, não é o Lucas, não é o profeta Lucas Jerônimo, mas é o Espírito Santo de Deus. Não é uma pessoa, mas é o Espírito Santo me usando para te ensinar nessas lives, nos vídeos que eu posto constantemente para vocês, ensinando vocês. Sabe por que você está aqui? Porque você viu algo na minha vida. Você viu algo na minha vida, algo que talvez você não viu em alguns homens que você ouviu na internet. Mas sabe o que significa isso? É o Espírito Santo testificando no teu espírito que eu falo por meio do Espírito. O mesmo Espírito que fala na minha boca é o que fala na tua boca. E ele confirma todas as coisas. Ele testifica de que o que eu estou falando é segundo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você não está aqui porque você está ouvindo a homens. Você não está aqui porque você gostou de mim. Você está aqui porque você ouviu saindo da minha boca a palavra de Deus, a verdade do Espírito Santo de Deus e do reino de Deus. E é por isso que você está aqui nessa live. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Então, querido, dito isto, já falamos então, já demos uma introdução aqui. Tem um jovem que entrou aqui e ele disse assim: mentiroso, só para ganhar as migalhas do TikTok. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Vini. Eu tenho casa de aluguel, eu trabalho com construção civil, minha esposa é professora, psicopedagoga, eu não preciso das migalhas do TikTok. Eu tenho fonte de renda, meu irmão. Eu sou formado em banco de dados, ciência de dados, inteligência artificial, eu tenho muito conhecimento, eu tenho 3 formações, estou indo para a 4ª pós-graduação. Eu não preciso das migalhas do TikTok. Eu não preciso estar aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui obedecendo a Deus. Eu não tenho só casa própria, eu tenho carro próprio, eu tenho casa de aluguel, porque o Senhor me deu tudo isso. Eu não estou aqui no TikTok por conta de dinheiro. Eu nunca pedi R$1 aqui para vocês. Então toma cuidado com as baboseiras que vocês falam por não me conhecer. Toma cuidado, porque quem está aqui me seguindo há meses, eu nunca pedi R$1 para você aqui na internet. E nunca vou fazer isso, porque eu não preciso do dinheiro de vocês. Então para de falar baboseira, Vinícius. Você não tem noção do que você está falando. E isso é para você. Eu vou te falar uma coisa aqui pelo Espírito, caso você não acredite em profeta de Deus, eu vou te falar uma coisa aqui. Sabe por que você faz isso? Porque você nunca foi corrigido por um homem de Deus de verdade. E eu estou aqui falando no teu olho como profeta de Deus. Ou você se arrepende dos seus pecados e aprenda a respeitar o homem de Deus, ou Deus vai vir com a mão pesada sobre você. Anote o que eu estou te falando. Boa parte do que você passou e tem vivido até hoje, seus problemas, é porque você não respeita o homem de Deus. Bate de frente com pessoas na internet que você não conhece. E é só o começo das mazelas que Deus vai trazer na tua vida para que você aprenda a respeitar o homem de Deus.
Glória a Deus, queridos. Eu vou continuar com o ensino aqui, tudo bem? Eu precisava corrigir esse jovem porque Deus mandou eu corrigir. Tá bom? Deus mandou eu corrigir. Então eu obedeço a Deus, sou direcionado por Deus. Amém? Deixa eu seguir com o conteúdo aqui para vocês. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Eu vou dizer isso aqui vai valer para todo mundo aqui da live, para todos que tá aqui. A gente tá quase 400 pessoas aqui online. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu não preciso do dinheiro de vocês. Eu nunca pedi para vocês colocarem um real na minha conta. Eu não quero isso. Tem pessoas que ofertaram na minha vida porque sentiram o Espírito Santo de contribuir na minha vida. E na verdade nem foi na minha vida, foi na vida da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Eu sou pastor, presidente e fundador da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. Nós estávamos com problemas financeiros para pagar o aluguel da igreja. Eu sinalizei isso aqui na live por conta de um irmão que perguntou. Eu falei isso aqui para vocês. E a igreja aqui da internet, que eu pastoreio também algumas pessoas aqui na internet, sentiram no coração de contribuir. E nesse caso, eu nunca vou bloquear a Deus se Deus está tocando no teu coração para contribuição. Tem pessoas que sentiram no coração de contribuir no meu ministério. Nem tanto de pessoas que eu ganhei para Jesus. Mas toma cuidado, querido, com a baboseira que você abre tua boca para falar quando você não conhece o homem de Deus. Você não está aqui diante de moleque, vocês não estão aqui diante de menino na fé. Vocês estão diante de homens de Deus. Eu e minha esposa, a gente não brinca de pastorear. Eu tenho quase 12 anos de relacionamento com a mesma mulher. Eu casei virgem, com 23 anos. A minha vida foi pautada no ensino da palavra. Desde os 13 anos de idade, eu prego e ganho almas para Jesus. A minha vida inteira foi pautada para servir a Deus. Então toma cuidado com a boca que você abre aí, para que Deus não venha pesar a mão sobre você por você não conhecer a minha vida. Não conhecer quem eu sou. Fica aqui o alerta profético para a tua vida. E isso aqui vale para todo mundo aqui da live, que a carapuça servir. Eu não estou aqui brincando de evangelho não, querido. Eu não estou aqui na internet brincando não. Eu estou pregando o evangelho. Eu estou pregando aquilo que Deus... E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Você que não sabe disso, você que está aqui me ouvindo não sabe disso, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não queria estar na internet. Eu vou repetir isso aqui de novo. Eu relutei 1 ano com Deus, no monte em oração. 1 ano. Você tem noção disso? Eu fiquei magro, seco, virei um palito, orando a Deus e falando para Deus, Deus, eu não quero estar na internet. Eu não quero estar nesse meio de povo, esse monte de povo corrupto na internet. Eu não quero. Sabe o que Deus falou comigo no monte? Você que está do outro lado da live aí e não conhece minha vida, eu vou te falar um pouquinho do que Deus falou para mim no monte. Deus falou assim, ou você me obedece, ou eu vou tirar o poder de você. Ou você me obedece, ou eu vou tirar o fogo, a unção que eu coloquei na tua vida. Sabe por que eu estou aqui na internet? Porque eu estou em obediência a Deus. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Eu não estou aqui porque eu quero que você venha a colocar dinheiro na minha conta. Eu estou aqui em obediência. Eu nem queria estar aqui na internet. Em 3 meses que eu estou na internet, em 3 meses, o Senhor colocou nessa internet 13 mil seguidores. As 2 redes eu estou indo para 30 mil seguidores. Sabe por quê? Eu não estou aqui manipulando pessoas. Em 3 meses, eu ganhei para Jesus mais de 700 almas para Jesus, para quem está me acompanhando aqui. Se eu estiver falando mentira aqui, você que está me acompanhando desde o início, você pode falar aqui na live se eu estou falando alguma mentira aqui. Abra tua boca aqui para mostrar para algumas pessoas aqui da internet as verdades. Nós ganhamos, eu e o Espírito Santo junto, em trabalho conjunto, mais de 700 almas para Jesus. Então quando você for abrir a tua boca, tome cuidado com quem você está abrindo a tua boca. Conheça a vida primeiro de quem você está abrindo sua boca, antes de você falar besteira. Fica aqui o alerta profético para a vida de vocês. Toma cuidado, querido, vocês mexerem com o profeta de Deus, tá? Isso aqui é um alerta que eu estou dando para vocês. Eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de outros profetas também, profetisas que estão aí na terra. Porque Deus não levantou só eu. Deus levantou um monte. Tem muitos. Tem pessoas que tocaram na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que tocaram na minha vida, falaram mal de mim. No outro dia sofreram um acidente de moto. Tem pessoas que tocaram na minha vida, no outro dia sofreram um acidente de carro. Teve jovens que tocou na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você que não tem respeito às coisas de Deus, fica aqui o aprendizado para você. Se você não acredita, o problema é seu. Tem pessoas que abriram a boca para falar mal de mim, no dia seguinte quebrou as 2 pernas de moto. Sofreu um acidente de moto, quebrou o fêmur e quebrou a tíbia. Eu não estou falando que eu sou o melhor. Eu sou o pior de todos. Mas uma coisa eu te garanto. Eu sou um homem temente a Deus. E eu vivo a minha vida por Deus. Então toma cuidado, querido, com o que você fala de homem de Deus e de mulher de Deus. Toma cuidado. Tem muitas moças que falaram mal da minha esposa.
sofreram acidentes gravíssimos, quase perderam a vida. Então, queridos, toma cuidado com quem vocês falam. Isso aqui vale para todo mundo. Isso aqui vale para todos. Não é só da minha vida, não, querido. É você falar mal de pessoas também que estão, homens de Deus que estão ensinando na internet. Mulheres de Deus que estão se levantando. Deus está levantando essas pessoas. Toma cuidado com quem você fala. Não é só o peixe que morre pela boca, não, tá? Não é só o peixe, não. Lembra daqueles jovens, 42 jovens que se levantaram contra o profeta Eliseu, zoando a careca dele. Morreram por juízo de Deus. Toma cuidado, querido. Toma cuidado. Toma cuidado. Amém? O pessoal está perguntando aqui, que evangelho é esse? Querido, vai ler a Bíblia. Vocês não têm conhecimento nenhum de Bíblia. Vocês não sabem nada. Vocês não são nem bebê na fé. Vocês não têm conhecimento de nada de Bíblia. Então não fala do que vocês não sabem. Eu falo daquilo que eu conheço. Nossa, profeta, como você é duro. Jesus foi duro. E se o que eu estou pregando para você aqui é duro, eu vou usar as mesmas palavras de Jesus. É só sair da live. É só sair da live. Nem todo mundo aceitou as palavras de Jesus. Nem todo mundo aceitou as palavras pesadas de Jesus. Sabe o que ele disse? Tá pesada essas palavras para vocês? Pode ir embora com os outros. Daquele dia em diante, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Então toma cuidado, querido, com o que vocês falam. Isso aqui vale para todos. Respeitem quem carrega a unção do Senhor. Respeitem quem carrega a unção do Espírito Santo. E aquele que ensina vocês. O apóstolo Paulo diz, tenham em máxima consideração aqueles que ensinam vocês. Aqueles que pregam para vocês a verdade. Tenham em máxima consideração. Então fica aqui o alerta para vocês, para todos aqui da live. Isso aqui não é só para esse irmão que se levantou aqui, não. Isso aqui é para todos. Tá bom? Eu vou seguir com o conteúdo aqui então. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. O Espírito Santo, querido, o Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele se entristece de maneira muito fácil. Efésios capítulo... Deixa eu ler para você aqui. Pega a tua Bíblia aí comigo, você que está com a Bíblia aí. Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 4, versículo 30. Presta atenção. A Bíblia diz assim. Eu vou ler para você. Eu vou ler o versículo 18 e já vou ler o versículo 30, tá? Presta atenção. Não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe que a Bíblia está dizendo, deixem-se encher. Sabe por que a Bíblia está falando assim, ó? Deixe-se encher. Porque muitas pessoas relutam contra o Espírito Santo. Ela dá ouvido à carne. Ela dá ouvido à carne. E quando ela dá ouvido à carne, ela vive pela carne, ela acaba apagando o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tem pessoas, querido, que está apagando o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai te levar à santidade, porque ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Sem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, querido, sem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, você nunca vai poder entrar no reino dos céus, porque é ele que vai te capacitar com as munições espirituais para que você esteja apto a entrar no reino dos céus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Se você que está aqui me ouvindo não for guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Não sou eu que digo, mas é a Bíblia. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus não pode herdar o reino dos céus, não pode andar em santidade, não pode viver de maneira santa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos santifica pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Presta bem atenção, gente. Escute isso aqui, eu vou dar uma chave espiritual aqui muito importante para vocês. Muito importante. Quem quer ouvir essa chave espiritual aí para sua vida? Escreve aqui, eu quero ouvir essa chave espiritual, profeta, em nome de Jesus. Escreva aqui, eu esqueci minha água.
Minha garganta está muito seca. Eu vou ensinar essa chave espiritual para a tua vida. Preste bem atenção. Anote isso daí. Anote isso daí para você nunca mais esquecer. O Espírito Santo, ele é sensível. Eu vou repetir isso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Ele não habita num templo de pecado e sujeira. Eu vou parar para responder esse irmão aqui rapidinho. Ele fez uma pergunta para mim da seguinte maneira. Raimundo Iris, fale um pouco sobre os adventistas no sétimo dia. Meu irmão, com muito amor eu vou falar isso para você, tá? Com muito amor. Eu não estou atacando você. Eu estou atacando a crença. A igreja adventista é uma seita. É uma seita pesada. Muitos estão sendo enganados erroneamente. É uma seita pesada. Assim como o Testemunho de Jeová, os Mormons, Cristã do Brasil, são igrejas seitas. Ferem a palavra de Deus. Não é só a Bíblia. Sempre é mais alguma coisa. Eu gravei aqui para vocês uma live completa sobre isso, tá no YouTube. Quem quiser aprender, vai lá pro YouTube e aprenda lá. Eu falei sobre seitas e heresias para vocês. As igrejas que hoje aparentam ser igrejas verdadeiras, mas no fundo, quando você estuda, são seitas e heresias, propagam heresias pesadas. Então eu preciso falar a verdade aqui na live. Se você não acredita no que eu estou te falando, vá para a internet e pesquise o que eu estou te falando. Tudo bem? É só pesquisar, querido, é só estudar. Eu também gravei muito conteúdo para você sobre isso. Então, Igreja Mundial, Igreja Universal não são igrejas, são instituições financeiras. A Igreja Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, Mormons, Adventistas, são todas igrejas seitas. Não pregam o evangelho verdadeiro. Não ensinam a Bíblia. Sempre é a Bíblia Ellen White. Sempre é a Bíblia e Joseph Smith. Sempre é a Bíblia e fulaninho que pregou e falou alguma coisa. Amém? Glória a Deus. O irmão está falando, deixa a igreja CCB em paz. Eu vou pregar até o último dia da minha vida a verdade. Quem não aceita o que eu estou ensinando, pega e saia da live. Como profeta do Senhor, me importa pregar a verdade. E eu vou pregar até o último dia da minha vida. E quem não concorda comigo, é só sair da live. Pega o seu dedo e saia da live. Se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, estude. Sabe por que vocês são manipulados? Porque vocês não duvidam daquilo que Deus colocou na palavra. Vocês não duvidam daquilo que vocês creem. Vocês não duvidam daquilo que te ensinaram a vida inteira. A Bíblia é a única verdade para ser pregada. A Cristã do Brasil crê em um monte de pontos totalmente fora da Bíblia. É só estudar, querido. É só estudar. Não creia em mim, não. Creia no que eles estão falando contra a Bíblia. Não é porque uma igreja usa a Bíblia que ela é a verdade, querido. Vocês estão muito enganados. Não é porque uma igreja usa a Bíblia que ela está certa. O diabo usou a Bíblia contra Jesus no deserto. Vocês não têm noção do que vocês estão falando. Vocês não conhecem a Bíblia, por isso que vocês não conhecem a verdade. Vocês não estudam a Bíblia. Vocês não estudam a Bíblia. Por isso que vocês estão manipulados. Pode sair, o pessoal quer sair da live, pode sair. Eu estou aqui para pregar a verdade. Se não aceita, continue nas suas mentiras. Que Deus abençoe você e abra teus olhos espirituais, assim como abriu os olhos de Paulo. Paulo também estava numa seita. Amém? Eu vou seguir aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste bem atenção, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu não prego em seita. Eu não prego em igrejas que me chamam para pregar em seitas. Eu não prego. Eu não compactuo com o que eles ensinam. Aquilo que está fora da palavra, eu não compactuo, querido. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. A Igreja Universal não é uma igreja, é uma instituição financeira. Você não conhece por trás dos bastidores, meu irmão. Eu conheço. Eu conheço. O propósito é dinheiro, não é evangelho. Você pode falar o que você quiser, vai para trás dos bastidores. Converse com os pastores, vocês não conheceram nada. Vocês não sabem de nada. Eu conversei com pastores da Igreja Universal, Igreja Mundial, são tudo, a maioria, eu não vou colocar todos não, tá? Eu não vou colocar todos não, porque eu creio que existem pastores que começaram ali e estão pregando verdadeiramente. Mas a instituição é financeira. Tem pastores ainda que pregam a verdade? Ainda tem. Mas a maioria, 90% deles, é tudo manipulado por dinheiro. Vocês nunca pegaram os bastidores, é por isso que vocês não falam isso. Querido, eu pastoreio igreja há muitos anos, eu sei o que eu estou falando para vocês.
Eu sei o que eu estou falando aqui. Tem pastor bênção? Tem. Mas a instituição é financeira. Doa quem doer, querido. Não estou aqui para falar, para massagear o teu ego, não. Profetas falam a verdade, eu vou pregar a verdade. Amém? Se você não aceita, continue nas suas mentiras. Mas eu te faço pelo menos um questionamento. Duvide do que você acredita. É só assim que você vai chegar à verdade. É duvidando que você vai chegar à verdade. E detalhe, a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo. A igreja Êxodo Church. Eu não fico citando o nome aqui, eu não fico convidando ninguém para a igreja que eu pastoreio aqui, eu prego a verdade. Ponto final. Amém? A minha irmã Francisca disse, a igreja CCB é a única verdadeira. Essa é a maior característica de uma seita. Só nós estamos certos. Ninguém mais vai ser salvo. Só nós estamos certos. É a maior característica de uma seita. Você aqui comprovou, minha irmã Francisca, que o que eu estou falando aqui é verdade. A CCB é uma seita. Amém? Só eles vão para o céu. Ou seja, não é Jesus. É Deus e a igreja. Quem não participar da igreja não tem salvação. A maior característica de uma seita é isso. É dizer que só eles estão salvos. Jesus nunca disse isso. A Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em Jesus, é Jesus que salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma igreja. Bom, eu já falei sobre isso milhares de vezes aqui para vocês e eu não quero falar mais sobre isso, tá bom? Quem quiser continuar na mentira, continue. Cada um vai prestar conta a Deus naquele grande dia. Eu um dia vou estar diante do trono branco de Deus e você também vai estar. Então, cada um prestará conta daquilo que creu, acreditou. Como profeta do Senhor, eu estou aqui só para abrir os teus olhos. Ponto. Não quer abrir os teus olhos, o problema é seu, a vida é tua, você faz o que você quiser fazer com ela. Tudo bem? E detalhe, as igrejas que são seitas são as que crescem em massa. Sabe por quê? Porque as pessoas são escravas daquela igreja. São escravas. A escravidão gera um crescimento em massa. Bom, eu não quero falar sobre isso, eu já falei aqui várias e várias vezes para vocês sobre isso, tá bom? Não quer acreditar? Problema é seu. Amém, querido? Com muito respeito, eu tô falando isso para vocês. Eu respeito cada pessoa, a crença não. O que foge daqui, querido, o que foge desse livro, da palavra de Deus, a Bíblia, para mim não serve de nada. Pode ser o maior pastor que for, pode ser o apóstolo que for, pouco me importa. Se ele não prega a Bíblia, para mim, ele é só mais um comedor de arroz e feijão. Tudo bem? Glória a Deus. Sigamos com a palavra e não com doutrinas de homens. Sigamos com a Bíblia. Ela é a boca de Deus nessa terra. E aquele que não prega a Bíblia, a palavra, e fala de homens, doutrinas de homens, cultura de homens, eu menosprezo, eu abomino, porque eu prego a palavra. Amém? Fique com a Bíblia, querido. Leia a tua Bíblia. Se você lesse mais a tua Bíblia, você não seria manipulado por homens. Você é manipulado porque você não conhece, porque você não estuda. Você não pega a tua Bíblia para ler. Você vai só para ser manipulado. Você é manipulado por homens. Você não estuda a tua palavra. Você não estuda a Bíblia. É por isso que vocês são enganados. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. A tua falta de busca e conhecimento vai te levar para o inferno. Essa é a realidade. Vamos seguir aqui com o conteúdo. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou seguir com o conteúdo aqui, tá bom? Eu vou seguir com o conteúdo. O Espírito Santo, querido, ele é sensível. Se você não aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser manipulado. Você vai ser manipulado e manipulada. O Espírito Santo, querido, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu fui de muitas igrejas no passado. E quando eu estava sentado no banco, deixa eu te falar isso aqui. Eu olhava um pastor e eu analisava muito ele com espírito de beriano, quando a Bíblia fala para nós sermos. A Bíblia diz que nós temos que ser como os berianos. Julgar as profecias. Julgar o que está saindo da boca daqueles homens, daquelas mulheres. Talvez você nem sabe disso, né? Nós devemos julgar o que está saindo do altar. O que o teu pastor fala. O que a tua pastora fala. Você deve julgar para saber se está de acordo com a Bíblia. Eu quero que você entenda uma coisa. Você que não tem o Espírito Santo, nunca você vai saber discernir o que é certo e errado.
Porque a Bíblia diz que quem é do Espírito anda no Espírito, quem é da carne é carnal. Sabe por que você é enganado? Porque você é carnal. Você não consegue discernir o que é certo e errado. Primeiro, porque você não conhece a Bíblia. E segundo, porque você não é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A falta de ser guiado pelo Espírito Santo os leva a prisões mentais. A sua mente é abduzida por falta de conhecimento. Sabe o que está chegando para mim no meu chat? A Igreja Católica nem é a igreja, querido. É uma seita, é uma das piores seitas. Eu nem quero falar sobre isso aqui, tá, gente? Senão a gente vai tomar muito tempo. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando o Senhor ele fala ao nosso coração, ao nosso espírito, ele vai nos convencer do que é verdade e do que é mentira. É por isso que quando você olha um homem de Deus, você fala assim, esse homem tem o Espírito Santo. Ele prega com autoridade. Essa mulher prega com autoridade. Tem algo diferente nela. Eu nunca vi uma palavra dúbia na boca dela. Eu nunca vi uma palavra dúbia na boca dele. Eu nunca vi algo fora da Bíblia. Sabe por quê? Porque você conhece pelo Espírito. Quando o seu espírito está cheio do Espírito Santo, e o espírito daquele homem está cheio do Espírito Santo, o espírito de vocês vai se alinhar à vontade do Espírito Santo. Você fica alinhado à vontade do Espírito Santo. Mas quando você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não pode ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, porque você não conhece a palavra e não é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Davi, ele orou a Deus da seguinte maneira: você pode, Deus, me tirar tudo. Você pode me tirar tudo dessa terra, mas não me retire uma coisa. Aleluia. Racassou de Kamandarabachou. Não retire uma coisa. Não retires o teu espírito. Aleluia. Te amamos, Espírito Santo de Deus. Te amamos, Espírito de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar. Rua HaKodesh. Seja bem-vindo em nossos espíritos. Quando você entende, querido, a sua necessidade da busca pelo Espírito Santo de Deus, nunca mais você é o mesmo. Quando eu entendi sobre a pessoa do Espírito Santo, quando eu entendi quem era ele, o quanto ele me amava, o quanto ele chorava e gemia quando eu pecava, nunca mais eu fui o mesmo. Eu entendi, Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, querido, ele é sensível. O Espírito de Deus é sensível. Entenda isso. Quando você não leva uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca pela presença de Deus, o Espírito Santo ele se afasta de você. Profeta, é possível o Espírito Santo sair de pessoas? Querido, não é só possível, como ele faz isso direto. Ele não pode habitar num templo onde está cheio de demônios. O Espírito Santo não divide o templo dele com demônios. Se uma pessoa ela não é guiada pelo Espírito, ela não está cheia do Espírito, se ela está apagando o Espírito de Deus, automaticamente ela está alimentando demônios. O Espírito Santo não pode habitar numa carne aonde tem pecado e escravidão da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Há uma luta constante entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo ele vai te levar a viver em santidade, ao passo que a tua carne vai te levar a viver na promiscuidade, na iniquidade. A tua carne quer tudo que é contrário a Deus, mas o Espírito Santo e o teu espírito está clamando para se alimentar do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Porque a Bíblia diz que as palavras de Deus é espírito e vida para o nosso espírito. Aleluia! Quanto mais alinhado ao Espírito Santo, quanto mais alinhado a Ele, mais santo você se torna, mais cheio dos frutos do Espírito você tem, mais cheio do fogo do Espírito Santo você tem, mais cheio dos dons espirituais você vai ser, mais atuante nos dons espirituais você vai ser, mais cheio da glória você vai ser. Quanto mais íntimo, mais fogo.
Quanto mais sacrifício, mais fogo. Aleluia. Rakassou de Kamandarai. Quanto mais, querido, você se conecta ao Espírito Santo de Deus e anda de acordo com a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem não me conhece, é que eu não quero colocar esses vídeos na internet para não escandalizar as pessoas que manifestaram endemoniadas. Eu não sou esses pastores que querem seguidores à base de ver pessoas endemoniadas, não. Eu não preciso provar para vocês quem eu sou. Eu tenho muitos vídeos gravados de quando eu expulsei demônios, tem muita coisa gravada. E eu quero te dar uma chave espiritual nessa live, preste bem atenção. Sabe por que os demônios se submetem a mim quando eu chego num ambiente? Tem locais, querido, que eu piso o pé na porta e os demônios começam a gritar no quarto: tira ele daqui! Tira esse homem daqui! Sabe por quê, querido? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou sábio, mas é porque eu sou tão voltado a Deus, como uma faca afiada na palavra de Deus. Eu sou tão temente ao Senhor e à sua palavra, que os demônios conhecem o temor e o poder que está aqui dentro. O quanto eu sou amante da Bíblia e da palavra do Senhor. Muitas pessoas, querido, que eu expulsei demônios, os demônios se manifestaram só de chegar perto da minha pessoa. Eu não estou falando aqui para falar que eu sou bom, não, já te falei isso. Eu tenho que dar exemplo da minha vida para mostrar para você como que é o poder de Deus. Você que está me assistindo aqui nessa live, nossa, o profeta bate de frente mesmo. Sim, querido. O homem de Deus, querido, ele prega a verdade. A mulher de Deus, ela fala a verdade. Ela não fica com medinho de perder seguidor ou medinho de não ter curtida. O meu medinho é de não estar na presença de Deus. O meu medinho é de estar fora da palavra de Deus. O meu medo é aquele que tem o poder de lançar a minha alma no inferno. Esse é o meu medo. Quando você anda, querido, alinhado ao Espírito Santo de Deus, o Senhor, querido, Ele vai te edificar. Ele vai te transformar à imagem de Cristo. O Espírito Santo, Ele vai fazer com que você cresça na graça e no conhecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão aqui na live me ouvindo. Como que o Espírito Santo pode se manifestar na tua vida você vivendo numa heresia e numa seita? É por isso que dentro da tua seita você não vê demônios manifestando. É por isso que dentro da tua seita você não vê ninguém sendo curado. É por isso que dentro da tua seita você não vê ninguém arrependido. Você não vê liberdade numa seita, você vê prisões espirituais. Nunca você vai ver numa seita demônios manifestados, é muito difícil. E quando o diabo manifesta é só para manipular as massas. Tá doendo, né? Você que tá numa seita e tá ouvindo eu falar aqui, né? Tá refletindo aí, a espada do Espírito tá indo dentro do teu espírito, né? A espada do Espírito tá tendo fincada dentro do teu espírito, não tá? Você pode não abrir a tua boca para falar, mas eu sei que tá. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no que eu prego. Eu sei o que eu ensino. Eu creio e eu sou íntimo do Deus que eu prego. Tá indo no teu coração, não tá? Tá indo entre a tua alma e o teu espírito. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que a espada de dois gumes. E ela vai a ponto de dividir a alma do espírito. Ela vai entre tudo isso. A palavra de Deus, querido, é uma espada que vai entre o teu espírito e tua alma. Convence o homem do pecado. Tira o homem do lamaçal do pecado. A palavra de Deus, quando ela vem verdadeiramente diante da unção do Espírito Santo, não só palavras, mas a unção dentro das palavras, ela tem o poder de dividir o pecado, tirar o pecado de você, arrancar o espírito de iniquidade dentro de você. Os demônios, quando escutam a verdade, a palavra de Deus, eles se retiram. Eles não conseguem aceitar a palavra do Senhor. Eles não conseguem aceitar a verdade do Evangelho. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Eu não vou conseguir hoje estender essa live durante muito tempo. Eu queria muito ficar aqui com vocês mais tempo. Mas eu quero ler só mais um versículo com você da palavra de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10. Eu quero ler com você. Mas eles foram rebeldes. Você que está aqui sendo rebelde contra a palavra de Deus,
Pode ser você que está entristecendo o Espírito Santo aí. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Isaías capítulo 63, versículo 10. Eu vou ler de novo para você. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o Espírito Santo. A tua rebeldia entristece o Espírito Santo de Deus. A tua rebeldia contra a palavra de Deus entristece o Espírito Santo de Deus. E agora, o Espírito Santo se tornou inimigo deles. Eu vou ler o último versículo com você, tá bom? Abra tua Bíblia comigo em Judas. Judas só tem um capítulo. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo. Versículo 19. Judas, capítulo 1, versículo 19. Presta bem atenção aí. São estes os que promovem divisões. Quem que divide as pessoas mesmo? Seitas, não é mesmo? Não é a seita que divide as pessoas? Como a minha irmã falou aqui hoje, aqui na live, só a igreja CCB vai ser salva? Depois vocês falam que não é uma seita, né? São essas as pessoas que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo de Deus. Judas capítulo 1, versículo 19. São pessoas que causam divisões. São pessoas que são movidas pelos instintos e não têm o Espírito Santo de Deus. Fica aí, querido, com a Bíblia. Tá aí a Bíblia. Aceite se você quiser. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. A palavra de Deus é imutável, inerrante. Aceite que dói menos. A minha irmã Aline disse, a Bíblia não diz qual placa de igreja será salva. Parabéns, Aline, por esse entendimento. É isso que eu ensino. Deus não salva a placa, Deus salva pessoas. E não é só pessoas. São pessoas que estão íntimas ao Espírito Santo de Deus. Filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A verdadeira igreja de Jesus aqui na terra é aquela que prega a verdade. É aquela que ensina a verdade. E ela não é a verdade. A igreja, ela vive pela verdade. Quem é a verdade e a vida? Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, aprenda o que você aprendeu aqui nessa live, porque ninguém vai falar isso para vocês não, tá? São poucos que pregam a verdade na internet. Se você chegou até aqui é porque o Espírito Santo quer abrir os teus olhos, para que você veja a verdade e fique com a palavra de Deus. Porque é isso que vai te levar para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Exato, Valquíria Súzio. Primeiro a ter... Versículo 20. Eu falei 18 ao 20, tá bom? Não desprezem as profecias. Existem profecias que vêm sim de Deus, mas a Bíblia também diz para nós julgarmos as profecias, tá bom? Então sim, a profecia, eu falei para vocês isso aqui umas duas lives atrás. Nem toda profecia vem de Deus, tá? Eu chamo essas profecias de profetada. Não vem do Espírito Santo, tá bom? Não vem do Espírito Santo. Então julgue as profecias sim. Tem que ser julgadas. Tem que saber se aquilo ali veio de Deus ou não, tá bom? Eu tô para gravar um curso para vocês sobre dons espirituais e eu vou ensinar vocês sobre isso. Cada dom, eu vou gravar uma média aí de 20, 30 aulas somente de cada dom para vocês. Como que funciona cada dom espiritual, tá bom? Glória a Deus. Bênção demais. Vocês vão ter esse curso aí logo, logo para vocês, vai ser uma bênção. Vocês vão ver que vocês vão crescer muito com Deus, vão aprender como que funcionam os dons espirituais mesmo. Inclusive, hoje eu vou soltar uns 3 vídeos na minha plataforma, dicas sobre dons espirituais. Tá bom? Glória a Deus. Benção demais. Espero que essa live tenha te alimentado muito. Espero que essa live tenha edificado a tua vida e te feito te conectar mais em Deus, não em homens. Em Deus. Tá bom? Tudo bem, amados? Benção demais. Fica tranquilo que esses cursos vai sair para vocês. O pessoal tá pedindo. Fica tranquilo.
A questão do meu tempo está mais organizada nesse momento, então eu vou começar a gravar as aulas. Vocês sabem, gente, por dia, às vezes eu fico só com vocês aqui 3, 4 horas do meu dia, só ensinando vocês aqui nas lives. Depois eu tenho a igreja que eu pastoreio, que eu também ensino na igreja. Eu também leciono na igreja, né? Eu ensino, eu tenho uma unção de mestre na minha vida, onde eu ensino muitas pessoas aqui da igreja. Eu dou curso aqui na igreja também. Então não é só vocês aqui na live, tá bom? A igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, eu também ensino, tá? Então o meu tempo é muito escasso. Eu falei pra minha esposa que eu acho que eu vou começar a gravar as lives de madrugada, porque geralmente eu acordo, as lives, ó, os cursos de madrugada, por quê? Geralmente eu acordo para orar, eu já aproveito ali, gravo 3, 4, 5 aulas e já coloco para vocês, e vocês vão podendo aprender essas aulas aí, tá bom? Bênção demais, espero que você tenha aprendido muito aqui, espero que Deus tenha aberto os teus olhos aqui nessa live. Aprenda, querido, aprenda a julgar. Deus nos deu o poder também de juízo e julgamento. Não no sentido de você julgar o teu irmão, mas o que ele prega e o que ele fala. Nós temos que também julgar. Assim como os bereanos julgaram a mensagem de Paulo, nós temos que também julgar tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ouvimos, temos que julgar. E vocês que estão aqui na live, você também tem que julgar o que eu estou ensinando aqui, tá bom? Tudo que eu estou ensinando é bíblico, mas vocês também têm que julgar, tudo bem? Todas as pessoas que vocês escutam, julguem para ver se está de acordo com a palavra, de acordo com a mensagem do Evangelho. Tudo bem, queridos? Bênção demais. Glória a Deus, então. Eu vou dar um recado rapidinho, correndo aqui para vocês. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês, ensinando não somente a palavra, tá? Não é somente a Bíblia. Isso aí muita gente pode pegar aqui e ensinar. Mas é a revelação da palavra aplicada, a aplicabilidade da palavra em nossa vida, em nosso espírito. Isso são poucos que sabem fazer, tá bom? Então, venha aqui aprender, venha com o teu caderninho, com a tua caneta, para você não esquecer e não perder tudo que você tem aprendido aqui nessas lives, que Deus tem te usado, que Deus tem te manifestado conhecimento, dons, e aqui também aprendido, né? A unção, o mundo espiritual e sobre as coisas espirituais. E lembre-se, aqui, ó, tá aqui do ladinho, ó. Seja direcionado por essa pessoa que tá aqui, ó. Profeta, quem é essa pessoa aí que você tá apontando aqui, né? É que aqui no TikTok é pra cá, no Kawaii é pra cá, essa pessoa aqui. E no TikTok é essa pessoa aqui, tá? Kawaii é essa pessoa, TikTok é essa pessoa. Quem é? O Espírito Santo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Permita que o Espírito Santo governe a tua vida, governe as tuas ações, a tua mentalidade. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Deixe que o Espírito Santo governe os teus pensamentos, a tua mente, o teu coração, as tuas emoções, tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Tá bom? Todos os dias, então, às 9 da manhã e às 7 da noite, eu estou aqui ensinando vocês. No sábado, somente às 9 da manhã, tudo bem? Nós não temos a live da noite no sábado, porque geralmente a gente tem compromisso aqui na igreja, tá bom? Esse sábado, por exemplo, será um encontro de homens forjados aqui na igreja, aonde eu dou um treinamento só para homens aqui na igreja. Nós transformamos meninos em homens, amém? Bebês, homens, em homens, varões, adultos e forjados e maduros, amém? É o treinamento no sábado. No domingo, só tem a live pelo Instagram da igreja, não é pelas minhas plataformas, pela da igreja, tudo bem? A igreja que eu pastorei aqui em São Paulo se chama Êxodo Church, aqui em São Paulo, tá? Esse aqui é o logo da igreja, para quem quiser ir lá, tá um pouco sujinho. Esse é o logo da igreja, tá lá no Instagram da igreja também, tá bom? Então você pode ir lá, seguir se você quiser, ouvir as pregações do culto de domingo que nós temos aqui, às 19 horas, tá bom? Então, domingo só à noite, pela live da igreja. Sábado de manhã, pelas minhas lives, não tem a live da noite, tá? E de segunda a sexta, segue o mesmo cronograma, tá bom? É a live da manhã, às 9, e a live da noite, às 7 horas da noite. Tudo bem? Não falte, que eu vou continuar falando desse conteúdo aqui à noite. Vai ser muito forte para a tua vida, tá bom? Não perca. Profeta, perdi. A live também vai ficar gravada no YouTube. Então você pode ir lá e ouvir essa live poderosa que você perdeu. Eu recomendo que vocês maratonem todas as lives que eu gravei. Tem mais de 100 horas de conteúdo no YouTube para vocês, só de lives, tá? Então não perca, querido. O que eu ensinei para vocês lá é muito bênção, é muito poderoso. Vocês vão crescer muito, muito com Deus, aprendendo pelas lives. Tudo bem? Então é isso.
Você que está aqui também, que não me segue, eu recomendo que você me siga para você não perder as lives e os conteúdos que eu libero aqui, os vídeos diários que eu posto para vocês também. Então tem um botão na tua tela escrito aí, seguir. Clica em seguir para você não perder esse conteúdo. Caso contrário, pode ser que a plataforma não entregue nunca mais o meu conteúdo para você, já que ela entendeu que você não gostou do conteúdo, tá bom? Então siga, tem um botãozinho na tua tela de seguir, siga para você não perder os conteúdos. E se você puder curtir e compartilhar quando você entrar aqui, isso vai fazer com que a live seja enviada para outras pessoas que também estão em prisões espirituais, em mentalidade, paradoxo na cabeça, paradigma, que elas não estão ouvindo também a verdade. Então não seja egoísta. Divulgue também para essas pessoas o conhecimento que você tem aprendido aqui, tá bom? Lembre-se, querido, são poucas pessoas que estão pregando a verdade na internet. Eu estou dando a minha cara a tapa. Para você ter ideia, eu vou tirar o meu porte de arma até o fim do ano. Por quê? Porque eu não posso ser só vigilante espiritualmente. Eu também tenho que me defender, tá? Estou sofrendo algumas ameaças na internet. Estou deixando bem claro para vocês aqui. Então, você que está aqui me ouvindo e está falando, o profeta só prega a verdade na internet. Você não tem noção. Já estou sendo perseguido. A minha esposa teve um sonho que eu tomava 3 tiros no peito esquerdo. Então eu peço para você, ore pela minha vida. Ore por mim. Eu estou para tirar o meu porte de arma. Eu tenho treinamento também de tiro. Eu tenho treinamentos. Eu já pratiquei muito esporte de tiro. Eu estou tirando o meu porte de arma para me proteger, tá? Então você que está aqui na internet e acha, o profeta está ali de oba-oba pregando a verdade. Eu estou mexendo com vespeiro, querido. Pessoas que não querem que eu ensine a verdade, tá bom? Então sim, até o fim do ano, eu vou tirar o meu porte de arma, se Deus me permitir, e vou andar armado sim, para me proteger. A Bíblia diz, em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar. Deus ele guarda, mas nós também temos que vigiar, tá bom? Então sim, eu estou tirando meu porte de arma, se assim Deus permitir, para que eu possa também ter a minha vida guardada. Lembre-se, queridos, eu tenho 2 filhos pequenos, tá? Eu tenho uma esposa que eu a amo, a pastora Natália. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e um filhinho de 2 aninhos de idade. Então você que está aqui na internet, está achando que eu estou aqui de oba-oba, querido, você está muito enganado, tá? Eu estou obedecendo a Deus aqui, mas também não posso fazer vista grossa dos riscos que eu estou correndo aqui, tá? Então, por favor, ore pela minha vida. Ore pela minha vida. Se você tem um carinho pela minha vida, aprendeu comigo, se você algum dia foi alimentado pela minha vida, eu pude ser uma bênção na tua vida, por favor, ore pela minha vida e pela minha casa. Não são só ataques físicos de pessoas, mas também são ataques espirituais. Tá bom? Eu não quero nem ficar falando aqui, que às vezes eu acabo até chorando, né? Porque o peso do chamado, querido, não é fácil, tá bom? O peso do chamado não é fácil. Não são todos que correspondem ao chamado do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal que está aqui na live, gente, por favor, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui vem de Deus, tá bom? Jesus mandou seus discípulos comprarem espadas. Pedro andava com espada. Como que ele cortou a orelha daquele soldado? Por favor, gente, não fala besteira aqui na live, não. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Vamos fazer um combinado aqui. Vocês estão chegando aqui na live? Cada um de vocês está chegando aqui na live? Leia primeiro a Bíblia inteira para depois vir falar besteira aqui na live. Tudo bem? Jesus mandou os discípulos comprarem espadas. Pedro e alguns discípulos andavam com espadas. Jesus nunca condenou armas para proteção, defesa pessoal. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, eu não vou nem perder tempo aqui, tá? Não vou nem perder tempo. O irmão perguntou aqui, o que Jesus disse para Pedro? Pedro atacou, Pedro não defendeu, querido. Legítima defesa é amparada pela Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Eu não vou nem perder... Gente, eu não vou perder tempo, tá? Eu não vou nem perder tempo. São pessoas que não têm conhecimento nenhum de Bíblia. Quer falar besteira aqui na live. Amém? Glória a Deus. Só dando um posicionamento para vocês. A legítima defesa é altamente amparada por Deus na Bíblia, tá bom? Tudo bem, gente? Essa pessoa não coloca nem o nome dela, KNX, porque ela não tem nem coragem de colocar o nome dela na internet, né? Então fiquem com a Bíblia, tá bom? Fiquem com a Bíblia, queridos. Fiquem com a Bíblia. Tudo bem? A legítima defesa é amparada pela palavra de Deus. Eu já recomendei aqui, vocês mulheres, andarem com sprays de pimenta na bolsa, andarem com aquelas armas de choque na bolsa. Muitas mulheres, se tivessem seguido os meus conteúdos, se tivessem seguido aqui meus conteúdos, não teriam sido estupradas, não teriam sido mortas, teriam tido defesa pessoal. Então, por favor, fiquem com a Bíblia, tá bom? Ignorem essas pessoas que estão falando aí na live, elas não têm conhecimento nenhum de Bíblia. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Vamos orar para agradecer o Senhor? Vamos orar? Deixa eu tirar esse rapaz aqui, que ele
É um coitado na fé. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Sabe o que é mais engraçado? Sabe o que é mais engraçado? Eu vou concluir aqui, a gente vai orar aqui juntos. O que é mais engraçado é o seguinte: essas pessoas falam aqui na live e elas não saem da live. Não sai da live. Vem aqui o tempo inteiro, não sai da live. Eu já até decorei o nome de algumas pessoas. Não sai da live, quer vir aqui ficar perturbando. Na verdade, ela quer aprender, só que o ego é tão grande que ela não permite que ela aprenda. O ego é muito grande. Amém? Mas vamos orar, gente, vamos orar. Amém? Eu quero orar com vocês, eu quero agradecer a Deus. Orem pela minha vida, por favor. Eu estou pedindo aqui como o apóstolo Paulo pediu. Orem para que me cumpra a pregação do evangelho com autoridade, sabedoria, para tudo aquilo que Deus colocou na minha vida. Tá bom? Bênção demais. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem falado aqui. Eterno Deus, o Senhor sabe, Pai, o quanto eu temo a Tua vida, o quanto eu temo, Senhor, quem o Senhor é. É por isso que eu estou aqui, Senhor, em obediência à Tua palavra, obediência à Tua chamada. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de cada vida que está aqui nessa live. Cada alma que ouviu, Pai, esse ensino, que elas possam crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento, que eles possam, Pai, desenvolver um relacionamento íntimo com o Teu precioso Espírito. Abra os olhos espirituais, Pai, para que eles possam ver aquilo que o Senhor quer mostrar para elas. Quebra, Pai, as correntes da irreligiosidade. Quebra, Pai, as correntes, Pai, de pessoas que estão em um monte de seitas, ó Deus, que estão presas nessas mentiras, Pai. Tire o Teu povo dessas Babilônias. Que eles possam ouvir a Tua voz e entender, Pai, que a Tua igreja é importante sim, mas não são homens, não são doutrinas de homens, mas a Tua palavra. É ela que nos move, é ela que nos guia, é a Tua palavra que nos direciona, é a bússola para a nossa caminhada. Então, Pai, eu oro e Te agradeço por cada ensino, cada momento, tudo que o Senhor tem falado aqui, obrigado. Te amamos e Te adoramos e Te louvamos, Pai, por quem o Senhor é. Te amamos por tudo que o Senhor fez. Espírito Santo, eu Te amo demais e o Senhor sabe disso. Jesus, eu Te amo demais e o Senhor sabe disso. Pai eterno, Pai das luzes, Yahweh, o Senhor sabe o quanto eu amo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa live, tudo que o Senhor tem me usado e trazido como sabedoria para a vida de cada ovelha que está aqui nessa live, cada vida que tem sido pastoreada, ensinada, cada aluno, cada discípulo. Eu oro a Ti, Pai, para que nós possamos continuar na Tua verdade até a Tua volta. Em nome de Jesus. Eu oro e Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Bênção demais. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe aí a sua sexta-feira. Tenha um fim de semana abençoado. À noite, eu quero você aqui, se você puder, em nome de Jesus. A gente vai estar junto aqui. Eu vou continuar com esse tema com vocês, tá? Sobre o Espírito Santo. Hoje vai ser bênção. Não perca. Não perca. Você vai crescer muito. E lembre-se, sem sacrifício, não tem fogo do Espírito de Deus. Tá bom? Deus abençoe tua vida, a tua casa, teus filhos, tua esposa, teu marido. Que Deus possa abrir as comportas do céu e abençoar a tua vida de maneira profunda. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, queridos. Um beijo no seu coração. À noite, a gente se encontra às 7 horas, tudo bem? Daqui 10 horinhas. Tá bom? Um abraço. Fiquem na bênção, queridos. Um grande abraço no coração de vocês. Fica na bênção.